sejam muito bem-vindos à plataforma de educação Tô na Aula SP. Sou a professora Liz, professora de língua portuguesa, formada em letras e também em pedagogia. Sou professora também de produção textual. Estamos aqui hoje para falar de um assunto muito importante, mas muito importante mesmo da língua portuguesa. Por quê? Nós vamos falar de verbos. Sim, os verbos, ele que é o nosso rei na oração, né? Sem ele a oração não existiria. Então ele é o núcleo, ele é a parte principal da oração e é a classe de palavras que mais se flexiona, né? Onde o estudo é muito maior, exatamente porque ele se flexiona muito. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Verbos, o que são os verbos? Verbos são palavras que indicam estado, ação, desejo, ocorrência ou fenômenos da natureza e também situa no tempo. Olha só, então talvez algumas dessas funções do verbo você nunca tinha ouvido falar, porque nós estamos acostumados a falar que o verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Porém, né, hoje o estudo do verbo já é muito mais amplo e a gente pode perceber que ele, além de indicar um estado, ação, fenômeno da natureza, ele também indica desejo, ele indica uma ocorrência. E a gente vai entender como que isso acontece aí na frase, como que isso acontece na oração. Além disso, ele é a palavra responsável por nos situar no tempo. Apenas o verbo pode me indicar quando aquela ação aconteceu ou quando vai acontecer, certo? Então, só para a gente iniciar aí o nosso assunto, vamos lá. Quando ele indica estado, vamos ver um exemplo. Você está estudando para o concurso. Presente, ok? Você está estudando, então ele me indica um presente. Ação. Os garotos estudaram muito para serem aprovados. Ação, e essa ação aconteceu quando? No passado. Desejo, olha lá, né? Eu quero ser aprovado no concurso público. Presente. Vocês percebem que essa palavra quero, ela não indica exatamente uma ação. Ela também não indica um estado, mas ela indica um desejo. Por isso também, tá? Que o verbo agora é considerado uma palavra que indica desejos, ok? Uma ocorrência. A prova acontecerá amanhã. Também não é exatamente uma ação, né? Acontecer, ok? Também não é um fenômeno da natureza, mas também não é apenas aí um estado, ok? Então é uma ocorrência, é aquilo que ainda vai acontecer. A prova acontecerá amanhã, a prova acontecerá este ano, ok? Quando? Futuro. Olha lá ele nos indicando o tempo. E o fenômeno da natureza que nós já conhecemos, certo? Choveu demais essa semana. Olha lá o verbo chover. Indica o quê? Um fenômeno da natureza. Que a gente pode perceber que está no passado. Então, ó, olha só o verbo indicando estado, ação, desejo, ocorrência ou fenômeno da natureza. O verbo é uma palavra muito rica. É a classe gramatical mais rica que tem, né? Porque ele nos indica muitas coisas. E a gente precisa entender, a gente precisa identificar o verbo numa oração. Então, vamos começar aí o nosso assunto, né? Verbos, né? Quando a gente estudou aí, lá no início, lá na primeira aula, que a gente estudou sobre os morfemas, né? Inclusive, eu copiei dessa nossa aula isso aqui, ó, tá? A gente percebe que uma palavrinha apenas pode nos indicar quem é a pessoa, nós já vimos na aula de pronomes, né? Indicar se está no plural ou no singular. Ele nos indica, né? O modo, a gente vai ver exatamente o que é o modo e ele nos indica o tempo, certo? Aqui eu tenho o radical da palavra e aqui eu tenho as flexões do verbo. Então vamos lá. Pessoa, né? Eu tenho aí, o verbo ele pode se flexionar na primeira, na segunda e na terceira pessoa do discurso. Lembram-se disso? Aula de pronome pessoal. Se você não lembra, vai lá na primeira aula, onde nós estudamos os pronomes pessoais, certo? Ele pode se flexionar em número, singular ou plural. Ele pode se flexionar no tempo, passado, presente e futuro.
Também nos indica o modo, se é indicativo, subjuntivo ou imperativo, vamos estudar cada um deles. E também ele nos indica a voz, ativa, passiva ou reflexiva, como que esse verbo, né, é falado dentro da oração. Então vamos lá. Quando eu falo em oração, tá? Eu falo em verbos, ok? Quando eu falo em oração, eu falo em verbos. Então não existe oração sem verbo. Ele é o núcleo da oração, ok? Vamos lá. Vamos primeiro falar das conjugações. O verbo, ele é conjugado na primeira, na segunda e na terceira conjugação. Como assim, professor? O que é tudo isso? Então vamos pegar alguns verbos para a gente poder entender. Verbo cantar, verbo falar, verbo soltar, verbo amar. Perceberam que todos eles terminam em ar? Nós chamamos isso de primeira conjugação. E os verbos que terminam em er? Escrever, fazer, ver, correr. Todos eles terminam em er, segunda conjugação. E os verbos que terminam em ir, sorrir, trair, curtir, falir, ir, são verbos de terceira conjugação terminados em ir. Então, ó, lembra lá. Primeira conjugação, ar. Segunda conjugação, er. Terceira conjugação, ir. Professor, e os verbos que terminam em or, como o verbo pôr? Então, vamos lá ver. Verbo pôr, ele é conjugado lá na segunda conjugação. Como assim, professora? E no latim, tá? Que a nossa língua vem do latim, certo? Ele era um verbo que ele chamava assim, poedere, ok? Depois ele passou a ser chamado de poere. E aí a língua, né, ela vai se aperfeiçoando, ela vai se renovando e cada vez mais a gente tem a tendência de reduzindo as palavras, tá? De poere passou a poer. Hoje, por. Então, perdeu essa vogal er, né? E hoje nós temos o verbo por, ok? Ele é terminado em or, mas olha só, o original dele é terminado em er. Por isso que ele é conjugado como se fosse na segunda conjugação. Ele é um verbo de segunda conjugação. Professor, mas você está falando em conjugação aí? Eu não sei bem o que é conjugação, né? Conjugação é exatamente quando a gente pega o verbo e coloca ele no tempo e na pessoa. Vou dar um exemplo para você. Verbo cantar. Vou falar no presente, do indicativo. A gente vai chegar lá, mas só para adiantar você, né, do que a gente está falando. Então, vamos lá. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Eu não vou cantar para vocês porque eu não canto nada, entendeu? Mas se você canta, você pode cantar na sua casa. Isso é conjugação. Isso é conjugar um verbo. E esta é a melhor maneira de identificarmos um verbo dentro de uma oração, né? A gente vai lá pegar palavra por palavrinha, vamos tentar fazer essa conjugação. Joga ela lá no tempo, joga ela lá na pessoa. Será que dá certo conjugar? Se não der certo, não é verbo, ok? Então essa é a maneira mais fácil que a gente tem de identificar o verbo dentro de uma oração. Tudo bem aqui? Conjugação primeira, segunda, terceira pessoa. Nós vamos utilizar isso quando a gente chegar lá na parte de conjugação verbal, correto? Próximo. Aí a gente tem as formas nominais. Professora, forma nominal. Mas verbo, você não falou que é ação? Como assim forma nominal? Muito bem, olha só. Vamos ver as 3 verbos nominais do verbo. O que são essas formas nominais? Olha só que interessante. É um verbo, tá? Só que por muitas vezes esse verbo também pode se comportar como um advérbio, como um adjetivo ou como um substantivo. Por isso, forma nominal do verbo. Olha só que interessante como a língua é viva. Então, uma palavra ela não é estática, ela não será sempre verbo. Lembra quando a gente estudou adjetivos? A gente viu que tem substantivos que se comportam como adjetivo, né? A mesma coisa com o verbo. Então, o verbo, por muitas vezes, ele se comporta também como advérbio, adjetivo e substantivo. Por isso que chama forma nominal do verbo, tá? Então, por exemplo, quando que ele está na forma nominal? Primeiro, infinitivo. Infinitivo é exatamente o que a gente viu aqui no slide passado, ó. Onde ele está terminando em ar, er e ir, tá? Esses verbos aqui, ó, são todos no infinitivo. Quando ele termina em ar, er e ir,
eu sei que eu tenho o verbo no infinitivo. E é desta maneira, tá? Aqui, ó, que vocês vão procurar o verbo lá no dicionário. Você não vai achar no dicionário o verbo conjugado. Você não vai achar um verbo lá, ó, trair, traiu, né? Ah, eu não sei o que significa traiu. É dessa forma que você vai procurar? Traiu? Não, você vai procurar traiu, porque este é o nome do verbo. Então, o infinitivo, tá? Presta atenção aí pra você. A forma infinitiva é o nome do verbo. Então, como a gente fala, conjuga pra mim o verbo escrever. Escrever é o nome do verbo. Conjuga pra mim aí o verbo morar. Morar é o nome do verbo, ok? Gerúndio. Ai, o gerúndio é o famoso gerundismo, já ouviu falar? Call center. Sabe quando o call center te liga? Olha, nós vamos estar fazendo uma oferta, nós vamos estar fazendo, eu vou estar passando para o meu gerente estar te auxiliando. Ai, esse gerundismo da vida, né? Não é assim que se usa o gerúndio, mas eu estou te explicando que esse é um gerúndio, ok? Os gerúndios são os verbos terminados em NDO. E ele indica uma ação que está acontecendo agora, neste momento. Por isso que é errado a gente falar, vou estar passando. Olha lá, se eu vou estar é futuro, ok? Não tem como estar passando, que é presente. Então, não combina, tá? Então, eu vou passar, ok? Futuro. Então, presente fica aqui no presente, é o que está acontecendo agora. O presente é, eu estou falando com você. Isso é presente. Algo que está acontecendo em continuidade, ok? Está acontecendo agora, neste momento. E o particípio? O que é o particípio? São os verbos terminados em do, tá? Eu tenho particípio regular e eu tenho também os particípios que são irregular. Normalmente eles terminam em so ou to e algumas outras terminações aí que a gente já vai ver quais são. Então, guardem aí, tá? Forma nominal, infinitivo, gerúndio e particípio. São as 3 formas nominais do verbo. Por que é nominal, professora? Porque eles podem se comportar como substantivo, como advérbio e como adjetivo. Vamos lá ver? Então, olha lá. Verbos no infinitivo. Errar, resolver, desfazer, acender, entregar. Gerúndio, errando, resolvendo, desfazendo, acendendo, entregando. Olha lá, ó. Terminação em a, ir, terminação NDO. Resolvendo, fazendo, falando, estudando, certo? Se estiver muito pequeno aqui, gente, pega o seu material, tá? Esse mesmo material você tem acesso a ele aí. Já vai fazendo todas as suas anotações. Particípio. Eu tenho aqui particípio tanto regular quanto irregular para vocês verem, ó. Errado. Então, ó, infinitivo errar, gerúndio errando, particípio errado. O que é o particípio, professora? Particípio, presta atenção, tá? É um passado já concluído, ok? Então, ó, eu tinha errado. Olha lá, passado concluído, eu já errei, ficou lá. Hoje eu não erro mais, né? E se você aprender língua portuguesa, você também não vai errar mais, tá? Eu tinha errado lá a conjugação verbal lá atrás. Hoje você já não vai errar mais, certo? Vamos lá. Resolver, ó. Infinitivo, resolver. Gerúndio, resolvendo. Eu estou resolvendo agora, neste momento. E eu já tinha resolvido, ok? Passado concluído. Desfazer, desfazendo, desfeito. Aqui não existe o desfazido, né? Desfeito, ok? Aqui a gente fica no particípio irregular, ok? Infinitivo, acender, acendendo. Aqui nós chamamos de verbos abundantes, a gente já vê também. Ele aceita 2 particípios, acendido e aceso. Foi acendido e está aceso, tá? Infinitivo, entregar, gerúndio, entregando, e particípio, aqui eu também tenho 2 tipos de particípio, tá? Entregado e entregue. Muito bem, a gente vai ver depois como a gente usa aí cada um deles, certo? Normalmente eles aparecem em locuções verbais, ou seja, 2 verbos ou mais com a função de um só. Lembra quando eu falei em locução, né? Eu falei lá em locução adjetiva, ou seja, são 2 palavras com a função de uma só. E aqui no verbo é a mesma coisa, tá? Locução verbal são 2 verbos com o sentido de um só, tá? Com o valor de apenas um. Tudo bem? Olha lá, como que normalmente esses casos aqui são utilizados, ó. O problema
foi resolvido pelo gerente. Foi resolvido. Qual é a ideia que eu tenho aí? Eu tenho o verbo principal e o verbo auxiliar, que nós chamamos, né? O verbo principal é resolvido, porque isso aqui é o que eu quero falar, tá? A resolução do problema, tá? É isso aqui que é o mais importante para mim. O foi, ele é um verbo auxiliar, está me indicando o quê? O tempo. Quando isso foi resolvido? Será resolvido, olha só, futuro, né? Então ele me indica o futuro, mas o principal é a resolução, ok? Então, isso aqui, ó, uma locução verbal, dois verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal. Ó, ele me indica o tempo e o verbo principal, olha só, está na forma nominal dele, percebe? Forma nominal de particípio, ok? Vamos ver aí alguns exemplos do infinitivo primeiro. Ela precisa andar mais rápido. Ó, infinitivo, o que ele está me indicando aqui? Está expressando a ação em si, a ação de andar, ok? Agora, olha só quando ele está na forma nominal dele, que interessante. Ele tem um andar diferente. Caramba, qual que é o verbo da frase? Se eu perguntar para vocês aí, me indique o verbo da frase. De cara, eu tenho certeza que muitos vão falar andar, né? E eu vou falar para vocês que não. Primeiro, lembra que eu já falei para vocês que o artigo substantiva qualquer palavra, artigo a, o, uma. Se eles estão na frente de alguma palavra, essa palavra é substantivo. Mesmo que não fosse, ela se tornou um substantivo. E é isso que aconteceu aqui, ó, com o verbo no infinitivo. Olha só o meu artigo substantivando o meu verbo. Então, aqui ele não tem valor de verbo, entende? Por isso é a forma nominal, ó. Ele é um substantivo. O verbo dessa frase é o tem. Ele tem um andar diferente. Entende isso? Tá? Então, ó, o verbo, ele tem o quê? Um andar diferente. Então, o verbo, na sua forma infinitiva, está com o valor de substantivo. Outro exemplo. O andar dele é diferente. Aqui eu tenho um artigo indefinido e aqui eu tenho um artigo definido, tá? Novamente, ó. E é engraçado que o andar aqui, ó, ele é o sujeito, né? E ele está se comportando como substantivo exatamente por causa do artigo, ok? O andar dele é diferente. Qual é o verbo da frase? Qual é o verbo dessa oração? Fala pra mim. Vou contar até 3 aí pra você saber. 1, 2, 3. Achou? É. Olha só, me indicando um estado, né? Este é o verbo e o andar é o meu substantivo. Tudo bem? Olha só, substantivo, eu tenho a forma nominal do verbo. Deu para entender isso? Mais um exemplo, agora com gerúndio, tá? Ele está andando mais rápido. Ele está andando, ok. Lembra que eu falei que a gente utiliza muito lá na locução verbal? Aqui ele está me indicando uma ação que está acontecendo neste momento, né? A ação de andar, ok? Tudo bem, aqui ele está exatamente como verbo. Agora vamos ver outro exemplo. Ele infartou andando. Qual é o verbo? Qual é o verbo dessa oração? Infartou, certo? Isso aqui foi a ação, ok? Como ele infartou? Andando. Advérbio, ele me mostrou uma circunstância, tá? Então, ele tem um valor de advérbio, certo? Ele infartou andando, olha só. Tem um gerúndio com valor de advérbio. Valor de advérbio significa que ele está na forma nominal. Exemplo do particípio. Ele tinha cumprido seus deveres. Eu tenho uma expressão, o particípio me dá essa ideia de conclusão, né? Como eu falei para vocês, no passado, concluído, terminado, tá? E aqui ele está exatamente com essa ideia. Ele tinha cumprido a locução verbal, tinha cumprido, verbo auxiliar e verbo principal, certo? Vamos ver aí um outro exemplo. Missão cumprida. Olha só, missão cumprida. Olha só que interessante. A missão está cumprida e eu tenho aqui um adjetivo, ok? Carro roubado. Percebe que eu dei uma característica para o carro e aqui eu dei uma característica para a missão, tá? E eu utilizei o que para dar essa característica? Um verbo no particípio.
certo? Então, agora não é mais qualquer carro, né? Ele passa a ser o carro roubado. E quem deu essa característica, quem especificou esse carro foi o verbo no particípio. Função de adjetivo, forma nominal. Deu para entender as formas nominais do verbo, né? Então, nós temos aí infinitivo, terminados em a, er e ir. E quando ele, né, tem aí a função de fato de forma nominal, ele se transforma em substantivo, ok? Gerúndio, ele pode ser um advérbio, ele também pode se comportar em outras situações como adjetivo, ok? Terminados em NDO. E o particípio, tá? Terminado em dó ou na sua forma irregular, terminado em so, em to. E também tem aí essa ideia de uma expressão concluída, que também pode tomar a forma nominal de adjetivo dentro da oração. Entendido? Então, presta atenção. A gente falou aí das conjugações verbais, falamos das formas nominais e a gente vai falar agora do modo verbal. Professor, quanto tempo eu não falei para você? Eu falei que o verbo é uma classe gramatical muito rica, né? Ele é a classe que mais se flexiona, ok? Então, modo verbal. Eu tenho 3 modos. O que é um modo, gente? É exatamente, quando eu falo modo, é uma maneira, né? Eu penso em maneira. E é a maneira como ele se comporta na oração. É a maneira que eu utilizo esse verbo. É o objetivo que eu utilizo esse verbo, tá? Se eu tenho um objetivo de indicar alguma coisa, se eu tenho o objetivo de afirmar alguma coisa com certeza, eu utilizo o modo indicativo. E olha só, ele indica uma certeza, ele indica um fato, tá? Eu serei aprovado no concurso. Eu tô colocando isso na sua mente porque você vai ser aprovado. Eu serei aprovado no concurso. É uma certeza, tá? Eu tô indicando um fato. Eu não tenho dúvida disso. Então, eu indico apenas, ok? Agora, se eu quero dar uma dúvida, se eu quero falar algo hipotético, de repente, né, uma possibilidade, se esse é meu objetivo, eu vou utilizar no subjuntivo, ok? O subjuntivo, ele indica um desejo, né? Ele indica algo que eu quero acontecer, mas depende aí de algumas coisas, certo? Né? Uma possibilidade, ó. Meu professor, eu, tá? Quer que eu passe no concurso. É uma certeza que isso vai acontecer? Pra gente é. Mas olha aqui pra frase, olha aqui pra oração. Meu professor quer que eu passe no concurso. Olhando para essa oração, é certeza que eu vou passar? Ele tem esse desejo, mas isso não quer dizer que eu vou passar. Perceberam aqui a possibilidade? Perceberam o desejo? Perceberam a hipótese? Esse é o modo subjuntivo. E o modo imperativo, lembra do imperador? O que o imperador faz? O imperador manda, o imperador dá ordem, ok? Eu sempre falo que a gente lembra de mãe. Sabe por quê que a gente lembra de mãe? É assim, filho, levanta. Filho, vai tomar banho. Arruma a cama. Lava a louça. Vai almoçar. Não é isso? Imperativo é mãe, né? Mãe encarna o imperador. E é isso aí, né? O modo imperativo expressa comando, expressa ordem, certo? Quem é mãe sabe, quem é filho também sabe. Ok? Então, tenho certeza que você não vai esquecer mais, ó. Estude para ser aprovado. Tô colocando isso na sua cabeça, hein, ó. Eu serei aprovado. Estude para ser aprovado. Olha só, uma palavra de comando, uma palavra de ordem, né? E aqui, por exemplo, a gente utiliza em receitas, né? Tutoriais, quando a gente pega o manual de instrução, né? Abra a caixa com cuidado. Abra a caixa com cuidado. Retire o lacre, olha, são verbos que estão no modo imperativo. Quando a gente pega o Waze, né? Que a gente não sabe chegar no lugar. Vire à esquerda, a 800 metros, vire à esquerda, né? São comandos, ok? Posso também utilizar para dar um conselho, né? Estude para ser aprovado. É um conselho que eu te dou. Tudo bem? Gente, os 3 modos verbais são esses, ok? Não é difícil. Modo indicativo, certeza, um fato. Modo subjuntivo, uma hipótese, um desejo, ok? Uma possibilidade. E o modo imperativo é o que manda, ordem, comando, conselho,
ok? São os 3 modos verbais. Vocês viram que não é tão difícil assim, né? E aí, além dos 3 modos, aí a gente vai para os tempos verbais, né? E eu tenho aí, cada modo, ele tem alguns tempos diferentes. E eu coloquei para que vocês vejam aí uma tabelinha. Quando eu falo do modo indicativo, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tempos verbais. São aqueles tempos que vocês conhecem. Por quê? Eu falo do presente, eu falo do pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E eu falo futuro do presente, futuro do pretérito. Professora, mas o que raio que é tanto é isso? Presente, ok. Aquilo que acontece agora, né? Pretérito perfeito. Professora, que diferença tem? Não é tudo passado? É tudo passado. É tudo passado, mas olha só como eu vou te explicar como é diferente. Quando a gente fala em perfeição, pensa que a gente fala em algo completo, né? Nasceu um bebezinho, ai, que bebezinho mais fofo, nasceu completinho. A gente tinha essa mania de falar isso, né? Quer dizer, é algo completo, é algo que foi totalmente concluído, tá? E o pretérito perfeito tem essa visão de algo que aconteceu no passado e foi completamente concluído. E eu vou te explicar a diferença do pretérito imperfeito. O imperfeito, ele aconteceu no passado também, só que não foi uma vez só. Eu não sei precisar para você quando ele começou e quando ele terminou. Era algo que acontecia rotineiramente, acontecia sempre lá no meu passado. Olha só a diferença, tá? Eu falo o seguinte, eu andei de bicicleta nesse parque. Eu andei de bicicleta nesse parque. A ideia é de que isso aconteceu uma vez e não aconteceu mais, certo? Agora, se eu falar para você, eu andava de bicicleta nesse parque, o que você vai entender? Que por diversas vezes, rotineiramente, eu andava de bicicleta ali. Vocês entenderam a diferença do perfeito e o imperfeito? O perfeito, ele me dá essa ideia de que aconteceu uma vez, tá? Ou às vezes até um passado mais recente. E o imperfeito, ele já me dá a ideia de um fato que aconteceu diversas vezes. Então, o perfeito é pontual, tá? É pontual. O imperfeito, não. O imperfeito aconteceu diversas vezes. É uma duração ali indeterminada. Como eu falei para vocês, nossa, quando eu era criança, eu corria, eu jogava muita bola, né? Quer dizer, durante a minha infância, eu não sei falar exatamente quanto tempo. Aí, diferente, eu falo para você, nossa, ontem eu joguei bola, estou acabada. Olha lá, joguei, aconteceu uma vez, foi pontual, eu não tenho essa mania. Tudo bem, pretérito perfeito e imperfeito, deu para entender? Qualquer coisa você rebobina aí a fita e aí você assiste novamente. Professor, eu tenho raio do pretérito mais que perfeito. Por que mais que perfeito? Olha só, eu tenho 2 pretéritos perfeitos, sabiam disso? Eu tenho o passado do passado. Isso aqui é uma forma, tá? Muito erudita. É uma forma que a gente encontra aí muito na literatura. Hoje em dia, nós também mudamos isso para locuções verbais, ou muitas vezes a gente coloca até os 2 pretéritos perfeito mesmo, tá? Normalmente a gente fala que é um fato que ocorreu antes de outro fato. Por isso que eu chamo o passado do passado, tá? Normalmente ele vem assim, ó, estudara. E aí eu troco por tinha estudado, tá? Ele estudara assim que chegou da escola. Entendeu? Então, é um fato que aconteceu antes de outro fato, ok? Futuro do presente é algo que vai acontecer, mas é uma certeza, tá? O que ainda vai acontecer, eu estudarei, eu vou estudar. Também a gente troca isso aqui muito pela locução verbal e não tá errado, ok? O que é o futuro do pretérito? Professora, como que eu posso ter um futuro e posso ter um pretérito junto? Pode, é possível. Sabe como? É uma ação que era esperada no passado. Ela era esperada no passado, mas que por algum motivo ela não aconteceu. Então, eu esperava que ela fosse acontecer no futuro. Olha só. Eu esperava que ela fosse acontecer no futuro, mas aconteceu alguma coisa no caminho que ela não aconteceu. Por isso que ela virou o futuro do pretérito. Deu para entender? Então, esses são os tempos no modo indicativo. E no modo subjuntivo, eu tenho aí 3 tempos. Eu tenho o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, tá? O presente, ele expressa um desejo, tá? Então, tomara que eu passe no concurso, certo? O pretérito imperfeito,
ele já lembra que o subjuntivo eu tô falando de uma hipótese, diferente do indicativo, tá? O subjuntivo eu falo de uma hipótese, de uma possibilidade. Então, como que é formado aí o pretérito imperfeito, tá? Ele expressa um fato que poderia ter acontecido se tivesse dependendo de uma condição, tá? Então, ó, se ele estudasse mais, passaria com mais facilidade. Entende que é um pretérito, ó. Ele não passou porque ele não estudou. Então, por isso que é um pretérito, ok? Mas foi uma possibilidade, por isso que eu estou falando do subjuntivo. E o outro tempo do subjuntivo é o futuro. Então, o subjuntivo ele tem apenas 3 tempos, tá? Ele expressa um fato que pode acontecer no futuro, tá? Quando eu estiver pronto, farei a prova. Ele continua sendo uma possibilidade, tá? Ele é uma possibilidade, só que para o futuro, ok? Então, quando isso acontecer, sempre tem um ser, sempre tem um que, ok? Então, no passado, ó, eu tenho ele aqui, né? Eu tenho o presente, eu tenho que, tomara que eu passe. Passado, eu tenho o se, ó, se ele tivesse estudado. E no futuro, eu tenho quando. Essa é a formação do subjuntivo. Quando eu estiver pronto, farei a prova. E no imperativo? Indicativo indica uma certeza. Subjuntivo indica uma dúvida, uma possibilidade. O imperativo é uma ordem, tá? Tô retomando para fixar bem na mente. Aí eu já não falo em tempos, mas eu falo em formas, tá? Ele tem 2 formas, apenas o afirmativo e o negativo. Ou faça ou não faça. Ok? É simples, ele orienta ou não alguém a fazer algo. Ele orienta ou não. Então, ó, estude, faça, não estude. Tá? Então, quando eu falo do imperativo, eu não tenho tempo, mas eu tenho afirmativo ou negativo. Você tem 2 formas de comandar, né? Ou falar sim, ou falar não, ok? Temos ainda mais sobre verbos para estudar. Por hoje, nós vamos ficando aqui nesta aula, certo? Só que me aguardem, me esperem que eu vou voltar com outra aula sobre verbos para a gente aprender um pouco mais dessa classe gramatical. Até!